Um esboço da Teosofia por C.W. Leadbeater, capítulo e introdução. O que ela é. Por muitos anos, os homens têm discutido, argumentado e inquirido sobre certas grandes verdades básicas, sobre a existência e a natureza de Deus, sobre sua relação com o homem e sobre o passado e o futuro da humanidade. Tão radicalmente eles divergiram sobre esses pontos, e tão amargamente atacaram e ridicularizaram as crenças uns dos outros, que se formou uma opinião popular firmemente enraizada de que, com relação a todos esses assuntos, não há certeza disponível, nada além de vaga especulação em meio a uma nuvem de deduções incertas extraídas de premissas mal estabelecidas. E isso apesar das afirmações muito definidas, embora frequentemente incríveis, feitas sobre esses assuntos em nome das várias religiões. Essa opinião popular, embora não seja antinatural, dadas as circunstâncias, é inteiramente falsa. Existem fatos definidos disponíveis, muitos deles a teosofia nos dá, mas ela não os oferece, como fazem as religiões, como questões de fé, mas como assuntos para estudo. Ela não é em si uma religião, mas mantém com as religiões a mesma relação que as antigas filosofias. Ela não as contradiz, mas as explica. O que quer que em qualquer uma delas seja irracional, ela rejeita como necessariamente indigno da deidade e depreciativo a ela. O que quer que seja razoável em cada uma e em todas elas, ela toma, explica e enfatiza, e assim combina tudo em um todo harmonioso. Ela sustenta que a verdade sobre todos esses pontos mais importantes é alcançável, que existe um grande corpo de conhecimento sobre eles já existente. Ela considera todas as várias religiões como declarações dessa verdade sob diferentes pontos de vista, visto que, embora difiram muito quanto à nomenclatura e aos artigos de fé, todas concordam quanto às únicas questões que são de real importância: o tipo de vida que um homem bom deve levar, as qualidades que ele deve desenvolver, os vícios que deve evitar. Nesses pontos práticos, o ensinamento é idêntico no hinduísmo e no budismo, no zoroastrismo e no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. A teosofia pode ser descrita para o mundo exterior como uma teoria inteligente do universo. No entanto, para aqueles que a estudaram, não é teoria, mas fato, pois é uma ciência definida, capaz de ser estudada, e seus ensinamentos são verificáveis por investigação e experimento para aqueles que estão dispostos a ter o trabalho de se qualificar para tal inquirição. É uma declaração dos grandes fatos da natureza até onde são conhecidos, um esboço do esquema do nosso canto do universo. Como é conhecida? Como esse esquema se tornou conhecido? Alguns podem perguntar, por quem foi descoberto? Não podemos falar dele como descoberto, pois na verdade ele sempre foi conhecido pela humanidade, embora às vezes temporariamente esquecido em certas partes do mundo. Sempre existiu um certo corpo de homens altamente desenvolvidos, homens não de uma única nação, mas de todas as nações avançadas, que o detiveram em sua plenitude, e sempre houve alunos desses homens, que o estudavam especialmente, enquanto seus princípios gerais sempre foram conhecidos no mundo exterior. Este corpo de homens altamente desenvolvidos existe agora, como em épocas passadas, e o ensinamento teosófico é publicado para o mundo ocidental por instigação deles e através de alguns de seus alunos. Aqueles que são ignorantes às vezes insistiram clamorosamente que, se isso for verdade, essas verdades deveriam ter sido publicadas há muito tempo, e muito injustamente acusam os possuidores de tal conhecimento de reticência indevida em retê-las do mundo em geral. Eles esquecem que todos os que realmente buscaram essas verdades sempre puderam encontrá-las, e que apenas agora que nós, no mundo ocidental, estamos verdadeiramente começando a buscar. Por muitos séculos a Europa contentou-se em viver, na maior parte, na mais grosseira superstição, e quando uma reação finalmente se instalou contra o absurdo e a intolerância dessas crenças, trouxe um período de ateísmo, que foi tão presunçoso e intolerante em outra direção, de modo que é realmente apenas agora que alguns dos mais humildes e razoáveis do nosso povo estão começando a admitir que nada sabem e a indagar se não há informação real disponível em algum lugar. Embora esses indagadores razoáveis sejam ainda uma pequena minoria, a Sociedade Teosófica foi fundada para reuni-los, e seus livros são colocados diante do público para que aqueles que quiserem possam ler, marcar, aprender e digerir internamente essas grandes verdades. Sua missão não é forçar seu ensinamento sobre mentes relutantes, mas simplesmente oferecê-lo, para que aqueles que sentem necessidade dele possam tomá-lo.
Não estamos nem um pouco sob a ilusão do pobre missionário arrogante, que ousa condenar a uma eternidade desagradável a todos que não pronunciam seu pequeno calão provinciano. Estamos perfeitamente cientes de que tudo acabará bem para aqueles que ainda não conseguem ver seu caminho para aceitar a verdade, bem como para aqueles que a recebem com avidez. Mas o conhecimento desta verdade tornou, para nós e para milhares de outros, a vida mais fácil de suportar e a morte mais fácil de enfrentar, e é simplesmente o desejo de compartilhar esses benefícios com nossos semelhantes que nos impele a nos dedicarmos a escrever e dar palestras sobre esses assuntos. Os traços gerais das grandes verdades têm sido amplamente conhecidos no mundo por milhares de anos, e assim, são conhecidos nos dias atuais. Somos apenas nós no Ocidente que, em nossa incrível autossuficiência, permanecemos ignorantes sobre eles e zombamos de qualquer fragmento deles que possa ter surgido em nosso caminho. Como no caso de qualquer outra ciência, assim também nesta ciência da alma, os detalhes completos são conhecidos apenas por aqueles que dedicam suas vidas à sua busca. Os homens que conhecem plenamente, aqueles que são chamados de adeptos, desenvolveram pacientemente dentro de seus poderes necessários para a observação perfeita. Pois, a esse respeito, há uma diferença entre os métodos de investigação oculta e os da forma mais moderna de ciência. Esta última dedica toda a sua energia ao aprimoramento de seus instrumentos, enquanto a primeira visa antes ao desenvolvimento do observador. O método de observação detalhe deste desenvolvimento ocuparia mais espaço do que pode ser dedicado a ele em um manual preliminar como este. Todo o esquema será encontrado totalmente explicado em outras obras teosóficas. Por ora, basta dizer que é inteiramente uma questão de vibração. Toda informação que chega a um homem do mundo exterior chega a ele por meio de vibração de algum tipo, seja através dos sentidos da visão, audição ou tato. Consequentemente, se um homem for capaz de se tornar sensível a vibrações adicionais, ele adquirirá informações adicionais. Ele se tornará o que é comumente chamado de clarividente. Esta palavra, como comumente usada, significa nada mais do que uma ligeira extensão da visão normal. Mas é possível para um homem tornar-se cada vez mais sensível às vibrações mais sutis, até que sua consciência, agindo através de muitas faculdades desenvolvidas, funcione livremente de maneiras novas e superiores. Ele então encontrará novos mundos de matéria, mais sutil se abrindo diante dele, embora na realidade sejam apenas novas porções do mundo que ele já conhece. Ele aprende dessa maneira que um vasto universo invisível existe ao seu redor durante toda a sua vida, e que o está constantemente afetando de muitas maneiras, mesmo que ele permaneça cegamente inconsciente disso. Mas quando ele desenvolve faculdades pelas quais pode sentir esses outros mundos, torna-se possível para ele observá-los cientificamente, repetir suas observações muitas vezes, compará-las com as de outros, tabulá-las e tirar deduções delas. Tudo isso foi feito, não uma vez, mas milhares de vezes. Os adeptos de quem falei fizeram isso na maior extensão possível, mas muitos esforços na mesma linha foram feitos por nossos próprios estudantes teosóficos. O resultado de nossas investigações foi não apenas verificar grande parte da informação que nos foi dada no início por esses adeptos, mas também explicá-la e ampliá-la muito consideravelmente. A visão desta porção geralmente invisível do nosso mundo traz imediatamente ao nosso conhecimento um vasto corpo de fatos inteiramente novos que são do mais profundo interesse. Ela resolve gradualmente para nós muitos dos problemas mais difíceis da vida. Esclarece para nós muitos mistérios, de modo que agora vemos que eles foram mistérios para nós por tanto tempo apenas porque até agora víamos uma parte tão pequena dos fatos, porque estávamos olhando para os vários assuntos de baixo, e como fragmentos isolados e desconexos, em vez de nos elevarmos acima deles para um ponto de vista de onde são compreensíveis como partes de um todo-poderoso. Ela resolve em um momento muitas questões que têm sido muito disputadas, tal como, por exemplo, a da existência contínua do homem após a morte. Ela nos oferece a verdadeira explicação de todas as declarações absurdamente impossíveis feitas pelas igrejas sobre o céu, o inferno e o purgatório. Ela dissipa nossa ignorância e remove nosso medo do desconhecido ao nos fornecer um esquema racional e ordenado. O que é este esquema? Tentarei agora explicar. Capítulo e princípios gerais. É meu desejo tornar esta exposição da teosofia tão clara e facilmente compreensível quanto possível, e por essa razão darei em cada ponto apenas princípios gerais, encaminhando aqueles que desejam informações detalhadas.
para livros maiores ou monografias sobre assuntos particulares. Espero, no final de cada capítulo deste pequeno tratado, dar uma lista de tais livros que devem ser consultados por aqueles que desejam aprofundar-se neste sistema fascinante. Começarei, então, com uma declaração dos mais marcantes princípios gerais amplos que emergem como resultado do estudo teosófico. Pode haver aqueles que encontrarão aqui matéria que lhes é incrível, ou matéria que vai inteiramente contra suas ideias preconcebidas. Se for esse o caso, então eu pediria a tais homens que se lembrassem de que não estou apresentando isso como uma teoria, como uma especulação metafísica ou uma opinião piedosa minha, mas como um fato científico definido, provado e examinado repetidamente. Não apenas por mim, mas também por muitos outros. Além disso, afirmo que é um fato que pode ser verificado em primeira mão por qualquer pessoa que esteja disposta a dedicar o tempo e o trabalho necessários para se capacitar para a investigação. Não estou oferecendo ao leitor um credo para ser engolido como uma pílula. Estou tentando colocar diante dele um sistema para estudar e, acima de tudo, uma vida para viver. Não peço fé cega dele. Simplesmente sugiro a ele a consideração do ensinamento teosófico como uma hipótese. Embora para mim não seja hipótese, mas um fato vivo. Se ele achar mais satisfatório do que outros que lhe foram apresentados, se lhe parecer resolver mais problemas da vida, responder a um maior número de perguntas que inevitavelmente surgem para o homem pensante, então ele prosseguirá seu estudo e encontrará nele, espero e acredito, a mesma satisfação e alegria sempre crescentes que eu mesmo encontrei. Se, por outro lado, ele achar algum outro sistema preferível, nenhum mal é feito. Ele simplesmente aprendeu algo dos dogmas de um corpo de homens com quem ele ainda é incapaz de concordar. Tenho fé suficiente nisso eu mesmo para acreditar que, mais cedo ou mais tarde, virá um tempo em que ele concordará com eles, quando ele também saberá o que nós sabemos. As três grandes verdades. Em um de nossos primeiros livros teosóficos, foi escrito que existem três verdades, que são absolutas e não podem ser perdidas, mas ainda assim podem permanecer silenciosas por falta de fala. Elas são tão grandes quanto a própria vida, e ainda assim tão simples quanto a mente mais simples do homem. Dificilmente posso fazer melhor do que parafrasear estas para o maior dos meus princípios gerais. Em seguida, darei alguns corolários que seguem naturalmente delas, e em terceiro lugar, alguns dos resultados vantajosos mais proeminentes que, necessariamente, acompanham esse conhecimento definido. Tendo assim esboçado o esquema em forma tabular, retomarei ponto por ponto, e tentarei oferecer explicações elementares que caiam no escopo deste pequeno livro introdutório 1. Deus existe, e Ele é bom. Ele é o grande doador de vida que habita dentro e fora de nós, é imortal e eternamente beneficente. Ele não é ouvido, nem visto, nem tocado, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção 2. O homem é imortal, e seu futuro é um cuja glória e esplendor não tem limites. 3. Uma lei divina de justiça absoluta rege o mundo, de modo que cada homem é na verdade seu próprio juiz, o distribuidor de glória ou escuridão para si mesmo, o decretador de sua vida, sua recompensa, sua punição. Corolários a cada uma dessas grandes verdades estão ligadas certas outras, subsidiárias e explicativas. Da primeira delas segue-se que, apesar das aparências, todas as coisas estão se movendo definitiva e inteligentemente juntas para o bem, que todas as circunstâncias, por mais desfavoráveis que pareçam, são na realidade exatamente o que é necessário, que tudo ao nosso redor tende, não a nos impedir, mas a nos ajudar, se for apenas compreendido. 2. Que, visto que todo o esquema tende assim ao benefício do homem, claramente é seu dever aprender a compreendê-lo. 3. Que, quando ele assim o compreende, é também seu dever cooperar inteligentemente neste esquema. Da segunda grande verdade segue-se que o verdadeiro homem é uma alma, e que este corpo é apenas um 3 acessório, que ele deve, portanto, considerar tudo do ponto de vista da alma, e que em todo caso, quando ocorre uma luta interna, ele deve realizar sua identidade com o superior e não com o inferior. Que o que comumente chamamos de sua vida é apenas um dia em sua vida verdadeira e maior. 4. Que a morte é uma questão de muito menos importância do que geralmente se supõe, visto que não é de forma alguma o fim da vida, mas apenas a passagem de um estágio dela para outro. 5. Que o homem tem uma imensa evolução atrás de si, cujo estudo é fascinante, interessante e instrutivo. 6.
que ele tem também uma esplêndida evolução diante de si, cujo estudo será ainda mais fascinante e instrutivo. 7. Que há uma certeza absoluta de realização final para cada alma humana. Não importa o quão longe ela possa parecer ter se desviado do caminho da evolução. Da terceira grande verdade segue-se que todo pensamento, palavra ou ação produz seu resultado definido, não uma recompensa ou uma punição imposta de fora, mas um resultado inerente à própria ação, definitivamente conectado a ela na relação de causa e efeito, sendo estes realmente apenas duas partes inseparáveis de um todo. 2. Que é tanto dever quanto interesse do homem estudar esta lei divina de perto, para que ele possa adaptar-se a ela e usá-la, como usamos outras grandes leis da natureza. 3. Que é necessário para o homem alcançar perfeito controle sobre si mesmo, para que possa guiar sua vida inteligentemente de acordo com esta lei. Vantagens obtidas deste conhecimento. Quando este conhecimento é totalmente assimilado, ele muda o aspecto da vida, tão completamente que seria impossível para mim tabular todas as vantagens que fluem dele. Posso mencionar apenas algumas das principais linhas ao longo das quais essa mudança é produzida, e o próprio pensamento do leitor fornecerá, sem dúvida, algumas das ramificações infinitas que são sua consequência necessária. Mas deve-se entender que nenhum conhecimento vago será suficiente. Tal crença, como a maioria dos homens concede às afirmações de suas religiões, será bastante inútil, visto que não produz efeito prático em suas vidas. Mas se acreditarmos nessas verdades como acreditamos nas outras leis da natureza, como acreditamos que o fogo queima e que a água afoga, então o efeito que elas produzem em nossas vidas é enorme. Pois nossa crença nas leis da natureza é suficientemente real para nos induzir a ordenar nossas vidas de acordo com ela. Acreditando que o fogo queima, tomamos todas as precauções para evitar o fogo. Acreditando que a água afoga, evitamos entrar em águas muito profundas para nós, a menos que saibamos nadar. Agora, essas crenças são tão definidas e reais para nós porque são fundadas no conhecimento e ilustradas pela experiência diária. E as crenças do estudante teosófico são igualmente reais e definidas para ele exatamente pela mesma razão. E é por isso que encontramos seguindo delas os resultados agora a serem descritos. Ganhamos uma compreensão racional da vida. Sabemos como devemos viver e por quê, e aprendemos que a vida vale a pena ser vivida quando devidamente compreendida. 2. Aprendemos como governar a nós mesmos e, portanto, como nos desenvolver. 3. Aprendemos como melhor ajudar aqueles a quem amamos, como nos tornar úteis a todos com quem entramos em contato e, finalmente, a toda a raça humana. 4. Aprendemos a ver tudo do ponto de vista filosófico mais amplo, nunca do lado mesquinho e puramente pessoal. Consequentemente, 5. Os problemas da vida não são mais tão grandes para nós. 6. Não temos senso de injustiça em conexão com o nosso ambiente ou nosso destino. 7. Somos totalmente libertos do medo da morte. 8. Nossa dor em conexão com a morte daqueles a quem amamos é muito, grandemente mitigada. 9. Ganhamos uma visão totalmente diferente da vida após a morte e entendemos seu lugar em nossa evolução. 10. Somos totalmente livres de medos ou preocupações religiosas, seja por nós mesmos ou por nossos amigos. Medos quanto à salvação da alma, por exemplo. 11. Não somos mais perturbados pela incerteza quanto ao nosso destino futuro, mas vivemos em perfeita serenidade e perfeito destemor. Agora vamos pegar esses pontos em detalhe e tentar explicá-los brevemente. Capítulo 3. A deidade. Quando estabelecemos a existência de Deus como o primeiro e maior de nossos princípios, torna-se necessário definirmos o sentido em que empregamos essa palavra tão abusada, porém poderosa. Tentamos redimi-la dos limites estreitos impostos a ela pela ignorância de homens não desenvolvidos, e restaurar a ela a concepção esplêndida, embora tão infinitamente abaixo da realidade, dada a ela pelos fundadores das religiões. E distinguimos entre Deus como a existência infinita e a manifestação desta existência suprema, como um Deus revelado, evoluindo e guiando um universo. Apenas a esta manifestação limitada deve o termo um Deus pessoal ser aplicado. Deus em si mesmo está além dos limites da personalidade, está em tudo e através de tudo, e de fato é tudo, e do infinito, do absoluto, do todo, podemos apenas dizer Ele é. Para todos os fins práticos, não precisamos ir além daquela maravilhosa e gloriosa manifestação dele um pouco menos inteiramente,
além da nossa compreensão. A grande força guia, ou deidade do nosso próprio sistema solar, a quem os filósofos chamaram de Logos. Dele é verdade tudo o que já ouvimos predicar de Deus, tudo o que é bom, isto é não as concepções blasfemas às vezes apresentadas, atribuindo-lhe vícios humanos, mas tudo o que já foi dito sobre o amor, a sabedoria, o poder, a paciência e compaixão, a onisciência, a onipresença, a onipotência, tudo isso, e muito mais, é verdade sobre o Logos do nosso sistema. Verdadeiramente nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser, não como uma expressão poética, mas, por mais estranho que pareça, como um fato científico definido. E assim, quando falamos da deidade, nosso primeiro pensamento é naturalmente sobre o Logos. Não esperamos vagamente que ele possa existir, nem mesmo acreditamos como uma questão de fé que ele existe. Simplesmente sabemos disso como sabemos que o sol brilha. Pois para o investigador clarividente treinado e desenvolvido, esta poderosa existência é uma certeza definida. Não que qualquer desenvolvimento meramente humano possa nos permitir vê-lo diretamente, mas que evidências inconfundíveis de sua ação e seu propósito nos cercam de todos os lados enquanto estudamos a vida do mundo invisível, que é na realidade apenas a parte superior deste. Aqui encontramos a explicação de um dogma que é comum a todas as religiões, o da Trindade. Por mais incompreensíveis que muitas das afirmações feitas sobre este assunto em nossos credos possam parecer ao leitor comum, elas se tornam significativas e luminosas quando a verdade é compreendida. Como ele se mostra a nós em sua obra, o Logos solar é indubitavelmente triplo, 3 e, ainda assim 1, como a religião nos disse há muito tempo. E tanto da explicação deste aparente mistério, quanto o intelecto do homem em seu estágio atual pode captar será encontrado nos livros a serem mencionados presentemente, que ele está dentro de nós, bem como fora de nós, ou, em outras palavras, que o homem em si em essência divino, é outra grande verdade sobre a qual, embora aqueles que são cegos a tudo, exceto ao mundo exterior e inferior, possam ainda argumentar, é uma certeza absoluta para o estudante do lado superior da vida. Da constituição da alma do homem e seus vários veículos falaremos, sob o título da segunda das verdades. Basta por ora notar que a divindade inerente é um fato, e que nela reside a garantia do retorno final de cada ser humano ao nível divino. O esquema divino talvez nenhum dos nossos postulados apresente maior dificuldade para a mente média do que o primeiro corolário desta primeira grande verdade. Olhando ao nosso redor na vida diária, vemos tanto da tempestade e tensão, a dor e o sofrimento, tanto que parece o triunfo do mal sobre o bem, que parece quase impossível supor que toda essa aparente confusão seja na realidade parte de um progresso ordenado. No entanto, esta é a verdade, e pode ser vista como a verdade assim que escapamos da nuvem de poeira levantada pela luta neste mundo exterior e olhamos para tudo isso do ponto de vista do conhecimento mais completo e da paz interior. Então o movimento real da maquinaria complexa torna-se aparente. Então vê-se que o que pareciam ser contracorrentes do mal prevalecendo contra a corrente do progresso são apenas redemoinhos insignificantes para os quais, por um momento, um pouco de água pode se desviar, ou minúsculos turbilhões na superfície, nos quais parte da água parece por um momento estar correndo para trás. Mas o tempo todo-poderoso rio está varrendo firmemente em seu curso designado, levando os turbilhões superficiais junto com ele. Exatamente assim a grande corrente da evolução está se movendo uniformemente em seu caminho. E o que nos parece uma tempestade tão terrível é o mero encrespamento de sua superfície. Outra analogia, muito belamente elaborada, é dada em Scientific Romances do Sr. C.H. Hinton, Vol. I. pp. 18 a 24. Verdadeiramente, como nossa terceira grande verdade nos diz, justiça absoluta é medida a todos e assim, em quaisquer circunstâncias que um homem se encontre. Ele sabe que ele mesmo e nenhum outro as providenciou. Mas ele também pode saber muito mais do que isso. Ele pode estar certo de que, sob a ação da lei evolutiva, as coisas são organizadas de modo a dar-lhe a melhor oportunidade possível para desenvolver dentro de si as qualidades que ele mais precisa. Suas circunstâncias não são necessariamente as que ele teria escolhido para si mesmo, mas são exatamente o que ele mereceu. Sujeitas apenas a essa consideração de seus méritos, que frequentemente impõem sérias limitações, elas são as melhores adaptadas para seu progresso. Elas podem fornecer-lhe todos os tipos de dificuldades,
mas estas são oferecidas apenas para que ele possa aprender a superá-las e, assim, desenvolver dentro de si coragem, determinação, paciência, perseverança ou qualquer outra qualidade que lhe falte. Os homens costumam falar como se as forças da natureza estivessem conspirando contra eles, enquanto, de fato, se eles apenas entendessem, tudo ao seu redor é cuidadosamente calculado para ajudá-los em seu caminho ascendente. Que, visto que existe um esquema divino, é parte do homem tentar entendê-lo, é uma proposição que certamente não precisa de argumento, mesmo que fosse apenas por motivos de interesse próprio. Aqueles que têm que viver sob um certo conjunto de condições fariam bem em familiarizar-se com elas, e quando os objetivos de um homem na vida se tornam altruístas, é ainda mais necessário para ele compreender, para que possa ajudar mais eficazmente. É indubitavelmente parte deste plano, para a evolução do homem que ele mesmo deva cooperar inteligentemente nele assim que tiver desenvolvido inteligência suficiente para compreendê-lo e bom sentimento suficiente para desejar ajudar. Mas, de fato, este esquema divino é tão maravilhoso e tão belo que quando uma vez um homem o vê, nada mais é possível para ele do que lançar todas as suas energias no esforço de se tornar um trabalhador nele. Não importa quão humilde possa ser a parte que ele tem que sustentar. Para informações mais completas sobre os assuntos deste capítulo, o leitor é encaminhado para Cristianismo Esotérico e a Sabedoria Antiga da Senhora Besant, e para o meu próprio pequeno livro sobre o credo cristão. Muita luz também é lançada sobre essas concepções do ponto de vista grego em Orfeus do Senhor, G.R.O.S. Mid, e do gnóstico cristão em seu Fragments of a Faith Forgotten. Eu sei, à medida que minha vida envelhece meus olhos têm visão mais clara, que sob cada erro grosseiro em algum lugar jaz a raiz do direito, que cada dor tem seu propósito, pelo sofredor muitas vezes não adivinhado, que, tão certo quanto o sol traz amanhã, o que quer que seja, é o melhor. Eu sei que cada ação pecaminosa, tão certo quanto a noite traz sombra, em algum lugar, algum dia punida, embora a hora seja muito demorada. Eu sei que a alma é ajudada às vezes pela inquietação do coração, crescer significa muitas vezes sofrer, mas o que quer que seja, é o melhor. Eu sei que não há erros no grande plano eterno. É que todas as coisas trabalham juntas para o bem final do homem. E eu sei que quando minha alma acelerar para a frente em sua grande busca eterna, eu direi, ao olhar para trás para a terra, o que quer que seja, é o melhor. O texto acima apareceu anonimamente em um jornal americano. Capítulo e vê a constituição do homem. O espantoso materialismo prático, ao qual fomos reduzidos neste país, dificilmente pode ser mostrado mais claramente do que pelas expressões que empregamos na vida comum. Falamos bastante ordinariamente do homem como tendo uma alma, de salvar nossas almas, e assim por diante, evidentemente considerando o corpo físico como o homem real e a alma como um mero acessório, um vago algo a ser considerado como propriedade do corpo. Com uma ideia tão pouco definida como esta, dificilmente pode ser motivo de surpresa que muitas pessoas vão um pouco mais longe nas mesmas linhas e duvidem se esse vago algo existe de fato. Portanto, pareceria que o homem comum é muitas vezes bastante incerto se possui uma alma ou não. Muito menos ele sabe que essa alma é imortal. Que ele deva permanecer nesta condição lamentável de ignorância parece estranho, pois há uma grande quantidade de evidências disponíveis, mesmo no mundo exterior, para mostrar que o homem tem uma existência bastante independente de seu corpo, capaz de ser levado a uma distância dele enquanto está vivo, e inteiramente sem ele quando está morto. Até que tenhamos nos livrado inteiramente dessa ilusão extraordinária de que o corpo é o homem, é quase impossível que apreciemos os fatos reais do caso. Uma pequena investigação nos mostra imediatamente que o corpo é apenas um veículo por meio do qual o homem se manifesta em conexão com este tipo particular de matéria densa da qual nosso mundo visível, construído. Além disso, mostra que existem outros e mais sutis tipos de matéria, não apenas o éter admitido pela ciência moderna como interpenetrando todas as substâncias conhecidas, mas outros tipos de matéria que interpenetram o éter por sua vez e são tão mais finos que o éter quanto este é do que a matéria sólida. A questão ocorrerá naturalmente ao leitor sobre como será possível para o homem tornar-se consciente da existência de tipos de matéria tão maravilhosamente finos, tão minuciosamente subdivididos. A resposta é que ele pode tornar-se consciente deles da mesma maneira que se torna consciente da matéria inferior, recebendo vibrações deles.
e ele é capacitado a receber vibrações deles em razão do fato de que ele possui matéria desses tipos mais finos como parte de si mesmo que, assim como seu corpo de matéria densa é seu veículo para perceber e comunicar, se com o mundo de matéria densa, assim também a matéria mais fina dentro dele constitui para ele um veículo por meio do qual ele pode perceber e comunicar-se com o mundo de matéria mais fina que é imperceptível aos sentidos físicos mais grosseiros. Esta não é de forma alguma uma ideia nova. Lembrar-se é que São Paulo observa que há um corpo natural e há um corpo espiritual, e que ele se refere, além disso, tanto à alma quanto ao espírito no homem, de forma alguma empregando os dois como sinônimos, como é tão frequentemente feito ignorantemente nos dias atuais. Torna-se rapidamente evidente que o homem é um ser muito mais complexo do que se supõe ordinariamente, que não apenas ele é um espírito dentro de uma alma, mas que esta alma tem vários veículos de diferentes graus de densidade, sendo o corpo físico apenas um, e o mais baixo deles. Todos esses vários veículos podem ser descritos como corpos em relação aos seus respectivos níveis de matéria. Pode-se dizer que existem ao nosso redor uma série de mundos um dentro do outro, por interpenetração, e que o homem possui um corpo para cada um desses mundos, por meio do qual ele pode observá-lo e viver nele. Ele aprende aos poucos como usar esses vários corpos, e dessa maneira, ganha uma ideia muito mais completa do grande mundo complexo em que vive, pois todos esses outros mundos internos são na realidade ainda parte dele. Desta forma, ele chega a entender muitas coisas que antes pareciam misteriosas para ele. Ele deixa de se identificar com seus corpos e aprende que eles são apenas vestimentas que ele pode tirar e retomar ou trocar, sem ser ele mesmo afetado de forma alguma por isso. Mais uma vez, devemos repetir que tudo isso não é de forma alguma especulação metafísica ou opinião piedosa, mas fato científico definido totalmente bem conhecido experimentalmente por aqueles que estudaram teosofia. Por estranho que possa parecer para muitos encontrar declarações precisas tomando o lugar de hipóteses sobre questões como estas, estou falando aqui de nada que não seja conhecido por observação direta e constantemente repetida para um grande número de estudantes. Certamente sabemos do que falamos, não pela fé, mas pela experiência, e, portanto, falamos com confiança. A esses mundos internos ou diferentes níveis da natureza, geralmente damos o nome de planos. Falamos do mundo visível como plano físico, embora sob esse nome incluamos também os gases e os vários graus de éter. Para o próximo estágio de materialidade, o nome de plano astral foi dado pelos alquimistas medievais que estavam bem cientes de sua existência e adotamos o título deles. Dentro deste existe ainda outro mundo de matéria ainda mais fina, do qual falamos como plano mental, porque de sua matéria é composto o que é comumente chamado de mente no homem. Existem outros planos ainda mais elevados, mas não preciso incomodar o leitor com designações para eles, visto que no momento estamos lidando apenas com a manifestação do homem nos mundos inferiores. Deve-se ter sempre em mente que todos esses mundos não estão de forma alguma removidos de nós no espaço. De fato, todos ocupam exatamente o mesmo espaço e estão todos igualmente ao nosso redor sempre. No momento, nossa consciência está focada e trabalhando através de nosso cérebro físico, e assim somos conscientes apenas do mundo físico e nem mesmo de todo ele. Mas só precisamos aprender a focar essa consciência em um desses veículos superiores, e imediatamente o físico desaparece de nossa visão, e vemos em vez disso o mundo de matéria que corresponde ao veículo usado. Lembre-se de que toda matéria é em essência a mesma. A matéria astral não difere em sua natureza da matéria física mais do que o gelo difere em sua natureza do vapor. É simplesmente a mesma coisa em uma condição diferente. A matéria física pode tornar-se astral, ou a astral pode tornar-se mental, se apenas for suficientemente subdividida e levada a vibrar com um grau adequado de rapidez. O verdadeiro homem, o que então? É o verdadeiro homem. Ele é na verdade uma emanação do Logos, uma centelha do fogo divino. O espírito dentro dele é da própria essência da deidade, e esse espírito usa sua alma como uma vestimenta que a encerra e individualiza. E parece a nossa visão limitada separá-la por um tempo do resto da vida divina. A história da formação original da alma do homem e do envolvimento do espírito dentro dela é bela e interessante, mas muito longa para inclusão em uma obra meramente elementar como esta. Pode ser encontrada em detalhes completos naqueles de nossos livros que tratam desta parte da doutrina.
Basta aqui dizer que todos os 3 aspectos da vida divina têm sua parte em sua incepção, e que sua formação é a culminação daquele poderoso sacrifício do Logos em descer a matéria, que tem sido chamado de encarnação. Assim nasce a alma bebê, e assim como ela é feita à imagem de Deus tríplice em aspecto, como Ele é, e tríplice em manifestação, como Ele é também, assim é seu método de evolução, também um reflexo de sua descida à matéria. A centelha divina contém dentro de si toda a potencialidade, mas é apenas através de longas eras de evolução que todas as suas possibilidades podem ser realizadas. O método designado para a evolução das qualidades latentes do homem parece ser aprendendo a vibrar em resposta a impactos de fora. Mas no nível onde ele se encontra do plano mental superior, as vibrações são muito finas para despertar essa resposta no presente. Ele deve começar com aquelas que são mais grosseiras e fortes, e tendo despertado suas sensibilidades adormecidas por meio delas, ele crescerá gradualmente mais e mais sensível até ser capaz de resposta perfeita em todos os níveis a todas as taxas possíveis de vibração. Esse é o aspecto material de seu progresso, mas considerado subjetivamente. Ser capaz de responder a todas as vibrações significa ser perfeito em simpatia e compaixão. E essa é exatamente a condição do homem desenvolvido, o adepto, o professor espiritual, o Cristo. Requer o desenvolvimento dentro dele de todas as qualidades que compõem o homem perfeito, e este é o verdadeiro trabalho de sua longa vida na matéria. Neste capítulo, apenas tocamos a superfície de muitos assuntos de extrema importância. Aqueles que desejam estudá-los mais encontrarão muitos livros teosóficos para ajudá-los. Sobre a constituição do homem, encaminhamos os leitores às obras da Senhora Besant, O Homem e Seus Corpos, O Eu e Seus Invólucros e os 7 Princípios do Homem, e também ao meu próprio livro, O Homem Visível e Invisível, no qual serão encontradas muitas ilustrações dos diferentes veículos do homem, como aparece em A Visão Clarividente. Sobre o uso das faculdades internas, consulte Clarividência. Sobre a formação e evolução da alma, Nascimento e Evolução da Alma da Senhora Besant, Crescimento da Alma do Senhor Sinete, e meu próprio credo cristão, e o homem visível e invisível. Sobre a evolução espiritual do homem, no pátio externo da Senhora Besant, e o caminho do discipulado, e os capítulos finais do meu próprio pequeno livro, Auxiliares Invisíveis. Capítulo V. Reencarnação. Visto que os movimentos mais finos não podem a princípio afetar a alma, ele tem que atrair ao seu redor vestimentas de matéria mais grosseira através das quais as vibrações mais pesadas podem atuar. E assim ele assume sucessivamente o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico. Este é um nascimento ou encarnação, o começo de uma vida física. Durante essa vida, todos os tipos de experiências vêm a ele através de seu corpo físico, e a partir delas ele deve aprender algumas lições e desenvolver algumas qualidades dentro de si mesmo. Depois de um tempo, ele começa a retirar-se novamente para dentro de si, mesmo e despir gradualmente as vestimentas que assumiu. A primeira destas a cair é o corpo físico, e sua retirada dele é o que chamamos de morte. Não há o fim de suas atividades, como supomos tão ignorantemente. Nada poderia estar mais longe da realidade. Ele está simplesmente se retirando de um esforço, levando consigo seus resultados, e após um certo período de repouso comparativo, ele fará outro esforço do mesmo tipo. Assim, como foi dito, o que comumente chamamos de sua vida é apenas um dia na vida real e mais ampla um dia na escola, durante o qual ele aprende certas lições. Mas, visto que uma vida curta de 70 ou 80 anos no máximo não é suficiente para lhe dar a oportunidade de aprender todas as lições que este mundo maravilhoso e belo tem para ensinar, e visto que Deus quer que ele aprenda todas elas em seu próprio tempo, é necessário que ele volte novamente muitas vezes e viva através de muitos desses dias de escola que chamamos de vidas, em diferentes classes e sob diferentes circunstâncias, até que todas as lições sejam aprendidas. Então este trabalho escolar inferior terá acabado, e ele passará para algo mais elevado e mais glorioso, o verdadeiro trabalho de vida divino, para o qual toda esta vida escolar terrena o está preparando. Isso é o que é chamado de doutrina da reencarnação, ou renascimento. Uma doutrina que era amplamente conhecida nas civilizações antigas, e até hoje mantida pela maioria da raça humana. Sobre ela, me escreveu: o que é incorruptível deve também ser ingenerável. A alma, portanto, se imortal,
existia antes do nosso nascimento. A metempsicose é, portanto, o único sistema deste tipo a que a filosofia pode dar ouvidos. Hume, Ensaio sobre a Imortalidade, Londres, 1875. Escrevendo sobre as teorias da metempsicose na Índia e na Grécia, Max Muller diz: há algo subjacente a elas que, se expresso em linguagem menos mitológica, pode resistir ao teste mais severo do exame filosófico. Em sua última obra póstuma, este grande orientalista refere-se novamente a esta doutrina e expressa sua crença pessoal nela. E Huxley escreve: como a doutrina da própria evolução, a da transmigração, tem suas raízes no mundo da realidade e pode reivindicar tal apoio que o grande argumento da analogia é capaz de fornecer. Portanto, ver-se a que escritores modernos e antigos reconhecem esta hipótese como merecedora da mais séria consideração. Não deve por um momento ser confundida com uma teoria mantida pelos ignorantes, de que era possível para uma alma que havia alcançado a humanidade em sua evolução voltar a ser a de um animal. Nenhuma retrogradação está dentro dos limites da possibilidade. Uma vez que o homem entra em existência, uma alma humana, habitando o que chamamos em nossos livros de corpo causal, ele nunca mais pode cair no que é na verdade um reino inferior da natureza. Quaisquer que sejam os erros que possa cometer ou por mais que falhem aproveitar suas oportunidades. Se ele for preguiçoso na escola da vida, pode precisar ter a mesma lição repetidamente antes de realmente aprendê-la, mas ainda assim, no todo, o progresso é constante, mesmo que muitas vezes possa ser lento. Alguns anos atrás, a essência desta doutrina foi lindamente colocada assim em uma das revistas. Um menino foi para a escola. Ele era muito pequeno. Tudo o que sabia tinha absorvido com o leite materno. Seu professor, que era Deus, colocou-o na classe mais baixa e deu-lhe estas lições para aprender. Não matarás. Não farás mal a nenhum ser vivo. Não roubarás. Então o homem não matou, mas foi cruel e roubou. No final do dia, quando sua barba estava grisalha, quando a noite chegou, seu professor, que era Deus, disse: aprendeste a não matar, mas as outras lições não aprendeste. Volta amanhã. No dia seguinte ele voltou, um menino pequeno. E seu professor, que era Deus, colocou-o em uma classe um pouco mais alta e deu-lhe estas lições para aprender. Não farás mal a nenhum ser vivo. Não roubarás. Não enganarás. Então o homem não fez mal a nenhum ser vivo, mas roubou e enganou. E no final do dia, quando sua barba estava grisalha, quando a noite chegou, seu professor, que era Deus, disse: aprendeste a ser misericordioso, mas as outras lições não aprendeste. Volta amanhã. Novamente, no dia seguinte, ele voltou, um menino pequeno. E seu professor, que era Deus, colocou-o em uma classe ainda um pouco mais alta e deu-lhe estas lições para aprender. Não roubarás. Não enganarás. Não cobiçarás. Então o homem não roubou, mas enganou e cobiçou. E no final do dia, quando sua barba estava grisalha, quando a noite chegou, seu professor, que era Deus, disse: aprendeste a não roubar, mas as outras lições não aprendeste. Volta, meu filho, amanhã. Isto é o que li nos rostos de homens e mulheres, no livro do mundo e no pergaminho dos céus, que está escrito com estrelas. Betty Benson, em The Century Magazine, maio de 1894. Não devo preencher minhas páginas com os muitos argumentos irrespondíveis a favor desta doutrina da reencarnação. Eles são expostos muito completamente em nossa literatura por uma pena muito mais capaz que a minha. Aqui direi apenas isto. A vida nos apresenta muitos problemas que, em qualquer outra hipótese que não esta da reencarnação, parecem totalmente insolúveis. Esta grande verdade os explica, e, portanto, mantém o campo até que outra hipótese, mais satisfatória, possa ser encontrada. Como o resto do ensinamento, isso não é uma hipótese, mas uma questão de conhecimento direto para muitos de nós, mas naturalmente nosso conhecimento não é prova para outros. No entanto, homens bons e verdadeiros foram dolorosamente forçados a admitir que eram incapazes de reconciliar o estado de coisas que existe no mundo ao nosso redor com a teoria de que Deus era ao mesmo tempo todo-poderoso e todo-amoroso. Eles sentiam, quando olhavam para toda a dor e sofrimento de partir o coração, que ou ele não era todo-poderoso e não podia impedir, ou ele não era todo-amoroso e não se importava. Na teosofia, mantemos com convicção determinada que ele é tanto todo-poderoso quanto todo-amoroso.
e reconciliamos com essa certeza os fatos existentes da vida por meio desta doutrina básica da reencarnação. Certamente a única hipótese que nos permite reconhecer razoavelmente a perfeição de poder e amor na deidade é uma que é digna de exame cuidadoso, pois entendemos que nossa vida atual não é a nossa primeira, mas que cada um de nós tem atrás de si uma longa linha de vidas, por meio das experiências das quais evoluímos da condição de homem primitivo para a nossa posição atual. Certamente, nessas vidas passadas teremos feito tanto bem quanto mal, e de cada uma de nossas ações uma proporção definida de resultado deve ter seguido sob a lei inexorável da justiça. Do bem segue sempre felicidade e mais oportunidade, do mal segue sempre tristeza e limitação. Portanto, se nos encontramos limitados de alguma forma, a limitação é de nossa própria criação, ou é meramente devido à juventude da alma. Se temos tristeza e sofrimento para suportar, nós mesmos somos os únicos responsáveis. Os destinos múltiplos e complexos dos homens respondem com exatidão rígida ao equilíbrio entre o bem e o mal de suas ações anteriores. E tudo está se movendo adiante sob a ordem divina em direção à consumação final de glória. Talvez não haja nenhum ensinamento teosófico ao qual se faça objeção mais violenta do que esta grande verdade da reencarnação. No entanto, é na realidade uma doutrina muito reconfortante, pois nos dá tempo para o progresso que está diante de nós, tempo e oportunidade para nos tornarmos perfeitos, assim como o nosso Pai no céu é perfeito. Os objetores baseiam seu protesto principalmente no fato de que tiveram tantos problemas e tristezas nesta vida que não ouvirão nenhuma sugestão de que possa ser necessário passar por tudo isso novamente. Mas isso obviamente não é argumento. Estamos em busca da verdade, e quando ela é encontrada não devemos recuar, seja ela agradável ou desagradável, embora, como questão de fato, como dito acima, a reencarnação corretamente compreendida seja profundamente reconfortante. Novamente, as pessoas frequentemente indagam por que, se tivemos tantas vidas anteriores, não nos lembramos de nenhuma delas. Resumindo muito brevemente, a resposta a isso é que algumas pessoas se lembram, e a razão pela qual a maioria não o faz é porque sua consciência ainda está focada em um ou outro dos invólucros inferiores. Esse invólucro não pode esperar recordar encarnações anteriores, porque não teve nenhuma, e a alma, que teve, ainda não é totalmente consciente em seu próprio plano. Mas a memória de todo o passado está armazenada dentro dessa alma, e expressa-se aqui nas qualidades inatas com as quais a criança nasce. E quando o homem tiver evoluído suficientemente para ser capaz de focar sua consciência lá, em vez de apenas em veículos inferiores, toda a história dessa vida real e mais ampla estará aberta diante dele como um livro. Toda esta questão é plena e belamente trabalhada no Manual da Senhora Besant sobre reencarnação do Dr. Jerome Anderson, e nos capítulos sobre esse assunto em A Sabedoria Antiga, para os quais a atenção do leitor é especialmente dirigida. Capítulo via a visão mais ampla, um pouco de reflexão logo nos mostrará que mudança radical é introduzida na vida do homem que percebe que sua vida física nada mais é do que um dia na escola, e que seu corpo físico é meramente uma vestimenta temporária assumida com o propósito de aprender através dela. Ele vê imediatamente que este propósito de aprender a lição é o único de alguma importância, e que o homem que se permite ser desviado desse propósito por qualquer consideração está agindo com estupidez inconcebível. Para aquele que conhece a verdade, a vida da pessoa comum dedicada exclusivamente a objetos físicos, a busca de riqueza ou fama, parece a mera brincadeira de criança, um sacrifício sem sentido de tudo o que realmente vale a pena ter por alguns momentos de gratificação da parte inferior da natureza do homem. O estudante põe o seu afeto nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, não apenas porque vê que este é o curso de ação correto, mas porque percebe muito claramente a falta de valor dessas coisas da terra. Ele sempre tenta tomar o ponto de vista superior, pois vê que o inferior é totalmente não confiável, que os desejos e sentimentos inferiores se reúnem ao seu redor como um nevoeiro denso e tornam impossível para ele ver qualquer coisa claramente a partir desse nível. No entanto, mesmo quando ele está totalmente convencido de que o curso superior é sempre o certo, e quando está totalmente determinado a segui-lo, ele encontrará, não obstante, às vezes tentações muito fortes para tomar o curso inferior, e será sensível a uma grande luta dentro de si. Ele descobrirá que há uma lei dos membros guerreando contra a lei da mente, como diz São Paulo,
de modo que as coisas que eu quero fazer, não faço, e a coisa que eu não quero, essa eu faço. Agora, boas pessoas religiosas frequentemente cometem os erros mais sérios sobre essa luta interior que todos nós sentimos em maior ou menor grau. Elas geralmente aceitam uma de duas teorias sobre o assunto. Ou supõem que os impulsos inferiores vêm de demônios tentadores externos, ou lamentam a terrível maldade e escuridão de seus corações, por tal mal insondável ainda existir dentro deles. De fato, muitos dos melhores homens e mulheres passam por uma vasta quantidade de sofrimento totalmente desnecessário por conta disso. O primeiro ponto a ter claramente em mente se alguém deseja entender este assunto é que o desejo inferior não é, na verdade, nosso desejo, nem é obra de algum demônio tentando destruir nossas almas. É verdade que às vezes existem entidades malignas que são atraídas pelo pensamento vil no homem e o intensificam por sua ação, mas tais entidades são feitas pelo homem, cada uma delas, e impermanentes. Elas são meramente as formas artificiais chamadas à existência pelo pensamento de outros homens maus, e elas têm um período do que parece quase vida, proporcional à força do pensamento que as criou. Mas o impulso indesejável dentro de nós geralmente vem de uma fonte muito diferente. Foi mencionado como o homem atrai ao seu redor vestimentas de matéria em diferentes níveis, a fim de que possa descer à encarnação. Mas esta matéria não é matéria morta de fato. A ciência oculta nos ensina que não existe tal coisa como matéria morta em lugar nenhum, mas é instintiva com vida, embora seja vida em um estágio de evolução muito anterior ao nosso, tão anterior que ainda está se movendo em um curso descendente para a matéria inferior, em vez de subir novamente da matéria inferior para a superior. Consequentemente, sua tendência é sempre pressionar para baixo em direção ao material mais grosseiro, e as vibrações mais grosseiras que significam progresso para ela, mas retrocesso para nós. E assim acontece que o interesse do verdadeiro homem às vezes entra em colisão com o da matéria viva em alguns de seus veículos. Esse é um esboço muito grosseiro da explicação da curiosa luta interna que às vezes sentimos. Uma luta que sugeriu às mentes poéticas a ideia de anjos bons e maus em conflito sobre a alma do homem. Um relato mais detalhado será encontrado em O Plano Astral, P40. Mas, entretanto, é importante que o homem perceba que ele é a força superior, sempre se movendo em direção e lutando pelo bem, enquanto essa força inferior não é ele de forma alguma, mas apenas um fragmento descontrolado de um de seus veículos inferiores. Ele deve aprender a controlá-lo, a dominá-lo absolutamente e a mantê-lo em ordem, mas ele não deve, portanto, pensar nele como um mal, mas como um derramamento do poder divino movendo-se em seu curso ordenado, embora esse curso nesta instância aconteça ser para baixo na matéria, em vez de para cima e para longe dela, como o nosso é. Capítulo V. E a morte, um dos resultados práticos mais importantes de uma compreensão completa da verdade teosófica, é a mudança total que ela necessariamente traz em nossa atitude em relação à morte. É impossível para nós calcular a vasta quantidade de tristeza, terror e miséria totalmente desnecessários que a humanidade no agregado sofreu simplesmente por sua ignorância e superstição com relação a esta única questão da morte. Existe entre nós uma massa de crença falsa e tola ao longo desta linha que operou mal incalculável no passado e está causando sofrimento indescritível no presente. E sua erradicação seria um dos maiores benefícios que poderiam ser conferidos à raça humana. Este benefício, o ensinamento teosófico, confere imediatamente àqueles que, a partir de seu estudo de filosofia em vidas passadas, agora se encontram capazes de aceitá-lo. Ele rouba da morte imediatamente todo o seu terror e muita de sua tristeza, e nos permite vê-la em suas verdadeiras proporções e entender seu lugar no esquema de nossa evolução. Enquanto a morte for considerada como o fim da vida, como o portal para um país desconhecido escuro, mas temível, ela não é antinaturalmente considerada com muita apreensão, senão com terror positivo. Visto que, apesar de todo um ensinamento religioso em contrário, esta tem sido a visão universalmente tomada no mundo ocidental. Muitos horrores macabros surgiram ao redor dela e tornaram-se questões de costume, obedecidos impensadamente por muitos que deveriam saber melhor. Toda a parafernália fantasmagórica de aflição, os mudos, as plumas, o veludo preto, o crepe, as roupas de luto, o papel de carta com borda preta, tudo isso nada mais é do que propagandas de ignorância por parte daqueles que os empregam.
O homem que começa a entender o que é a morte imediatamente deixa de lado todo esse baile de máscaras como tolice infantil, vendo que lamentar a boa sorte de seu amigo meramente, porque envolve para si mesmo a dor de uma separação aparente desse amigo, torna-se, assim que é reconhecido, uma exibição de egoísmo. Ele não pode evitar sentir o arranco da separação temporária, mas pode evitar permitir que sua própria dor se torne um obstáculo para o amigo que partiu. Ele sabe que não pode haver necessidade de temer ou lamentar a morte, quer ela venha para ele mesmo ou para aqueles a quem ele ama. Ela veio para todos eles muitas vezes antes, de modo que não há nada desconhecido sobre ela. Em vez de representá-la como um rei macabro dos terrores, seria mais preciso e mais sensato simbolizá-la como um anjo portando uma chave de ouro para nos admitir nos reinos gloriosos da vida superior. Ele percebe muito definitivamente que a vida é contínua e que a perda do corpo físico nada mais é do que o descarte de uma vestimenta, o que de forma alguma muda o verdadeiro homem que é o portador da vestimenta. Ele vê que a morte é simplesmente uma promoção de uma vida que é mais da metade física para uma que é totalmente astral e, portanto, muito superior. Então, para si mesmo, ele a acolhe sem fingimento, e quando ela vem para aqueles a quem ele ama, ele reconhece imediatamente a grande vantagem para eles. Mesmo que não possa deixar de sentir uma certa quantidade de pesar egoísta por estar temporariamente separado deles. Mas ele sabe também que essa separação é de fato apenas aparente, e não real. Ele sabe que os chamados mortos ainda estão perto dele, e que ele só tem que despir temporariamente seu corpo físico no sono, para ficar lado a lado com eles e comungar com eles como antes. Ele vê claramente que o mundo é um só, e que as mesmas leis divinas regem o todo dele, seja ele visível ou invisível à visão física. Consequentemente, ele não tem sentimento de nervosismo ou estranheza ao passar de uma parte dele para a outra, e nenhum tipo de incerteza quanto ao que encontrará do outro lado do véu. Todo o mundo invisível é tão clara e totalmente mapeado para ele através do trabalho dos investigadores teosóficos, que é tão bem conhecido por ele quanto a vida física, e assim ele está preparado para entrar nele sem hesitação, sempre que for melhor para sua evolução. Para detalhes completos dos vários estágios desta vida superior, devemos encaminhar o leitor aos livros especialmente dedicados a este assunto. É suficiente aqui dizer que as condições para as quais o homem passa são precisamente aquelas que ele fez para si mesmo. Os pensamentos e desejos que ele encorajou dentro de si durante a vida terrena tomam forma como entidades vivas definidas pairando ao seu redor e reagindo sobre ele até que a energia que ele derramou neles se esgote. Quando tais pensamentos e desejos foram poderosos e persistentemente maus, os companheiros assim criados podem de fato ser terríveis. Mas felizmente tais casos formam uma minoria muito pequena entre os habitantes do mundo astral. O pior que o homem comum do mundo geralmente providencia para si mesmo após a morte é uma existência inútil e inefavelmente cansativa, vazia de todos os interesses racionais à sequência natural de uma vida desperdiçada em autoindulgência, trivialidade e fofoca aqui na Terra. A este cansaço, sofrimento ativo pode ser adicionado sob certas condições. Se um homem durante a vida terrena permitiu que um forte desejo físico obtivesse domínio sobre ele, se, por exemplo, ele se tornou escravo de um vício como avareza, sensualidade ou embriaguez, ele acumulou para si muito sofrimento purgatorial após a morte. Pois, ao perder o corpo físico, ele de modo algum perde esses desejos e paixões. Eles permanecem tão vívidos quanto antes na verdade. São ainda mais ativos quando não têm mais as partículas pesadas de matéria densa para colocar em movimento. O que ele perde é o poder de gratificar essas paixões, de modo que elas permanecem como desejos torturantes e roedores, insatisfeitos e insatisfazíveis. Ver-se aqui isso faz um inferno muito real para o homem infeliz, embora, é claro, apenas temporário, visto que com o passar do tempo tais desejos devem queimar-se, gastando sua energia no próprio sofrimento que produzem. Um destino terrível, verdadeiramente. No entanto, há 2 pontos que devemos ter em mente com relação a ele. Primeiro, que o homem não apenas trouxe isso sobre si mesmo, mas determinou sua intensidade e duração para si mesmo. Ele permitiu que esse desejo atingisse uma certa força durante a vida terrena, e agora ele tem que enfrentá-lo e controlá-lo. Se durante a vida física ele fez esforços para reprimi-lo ou controlá-lo, terá muito menos dificuldade em conquistá-lo agora. Ele criou para si o monstro com o qual agora tem que lutar. Qualquer força que seu antagonista possua é exatamente o que ele lhe deu.
Portanto, seu destino não é imposto a ele de fora, mas é simplesmente de sua própria criação. Em segundo lugar, o sofrimento que ele assim traz sobre si mesmo é a única via de escape para ele. Se fosse possível para ele evitá-lo e passar pela vida astral sem esse desgaste gradual dos desejos inferiores, qual seria o resultado? Obviamente que ele entraria em sua próxima vida física inteiramente sob o domínio dessas paixões. Ele seria um bêbado nato, um sensualista, um avarento, e muito antes que fosse possível ensiná-lo que ele deveria tentar controlar tais paixões, elas teriam ficado fortes demais para controle. Elas o teriam escravizado, corpo e alma. E assim outra vida seria jogada fora, outra oportunidade seria perdida. Ele entraria assim em um círculo vicioso do qual não parece haver escapatória, e sua evolução seria indefinidamente atrasada. O esquema divino não é assim defeituoso. A paixão se esgota durante a vida astral e o homem retorna à existência física sem ela. Verdade, a fraqueza mental que permitiu que a paixão o dominasse ainda está lá. Verdade também, ele fez para si mesmo para esta nova vida um corpo astral capaz de expressar exatamente as mesmas paixões de antes, de modo que não seria difícil para ele retomar sua velha vida má. Mas o ego, o homem real, teve uma lição terrível e certamente fará todos os esforços para impedir que sua manifestação inferior repita esse erro, de cair novamente sob o domínio dessa paixão. Ele ainda tem os germes dela dentro de si, mas se mereceu pais bons e sábios. Eles ajudarão a desenvolver o bem nele e a controlar o mal. Os germes permanecerão infrutíferos e atrofiarão, e assim na próxima vida depois dessa eles não aparecerão de forma alguma. Assim, por graus lentos, o homem conquista suas más qualidades e evolui virtudes para substituí-las. Por outro lado, o homem que é inteligente e prestativo, que compreende as condições desta existência não física e se dá ao trabalho de se adaptar a elas e tirar o máximo proveito delas, encontra abrindo se diante disso uma vista esplêndida de oportunidades, tanto para adquirir novos conhecimentos quanto para fazer trabalho útil. Ele descobre que a vida longe desse corpo denso tem uma vivacidade e brilho para os quais todo o gozo terreno é como o luar para a luz do sol, e que através de seu conhecimento claro e calma confiança o poder da vida sem fim brilha sobre todos ao seu redor. Ele pode tornar-se um centro de paz e alegria indizíveis para centenas de seus semelhantes, e pode fazer mais bem em alguns anos dessa existência astral do que jamais poderia ter feito na mais longa vida física. Ele está bem ciente também de que há diante dele outro, e ainda mais grandioso, estágio desta maravilhosa vida pós-morte. Assim como por seus desejos e seus pensamentos inferiores ele fez para si mesmo o ambiente de sua vida astral, assim também ele fez para si mesmo, por seu pensamento superior e suas aspirações mais nobres, uma vida no mundo celestial. Pois o céu não é um sonho, mas uma realidade viva e gloriosa. Não uma cidade distante além das estrelas, com portões de pérola e ruas de ouro, reservada para a habitação de uns poucos favorecidos, mas um estado de consciência no qual todo homem passará durante o intervalo entre suas vidas na terra. Não uma morada eterna verdadeiramente, mas uma condição de felicidade indescritível durando por muitos séculos. Nem mesmo isso apenas, pois embora contenha a realidade que fundamenta todas as melhores e mais espirituais ideias de céu que foram propostas em várias religiões, ainda assim não deve de forma alguma ser considerado apenas desse ponto de vista. É um reino da natureza que é de extrema importância para nós, um mundo vasto e esplêndido de vida vívida em que estamos vivendo agora, bem como nos períodos que intervêm entre as encarnações físicas. É apenas nossa falta de desenvolvimento, apenas a limitação imposta a nós por este manto de carne, que nos impede de perceber plenamente que toda a glória do céu mais alto está ao nosso redor aqui e agora, e que influências fluindo desse mundo estão sempre tocando sobre nós, se apenas as compreendermos e recebermos. Impossível como isso possa parecer ao homem do mundo. É a mais clara das realidades para o ocultista e para aqueles que ainda não compreenderam esta verdade fundamental. Podemos apenas repetir o conselho dado pelo professor budista. Não reclame, chore e ore, mas abra seus olhos e veja. A luz está ao seu redor, se você apenas tirar a venda de seus olhos e olhar. É tão maravilhoso, tão belo, tão além do que qualquer homem sonhou ou orou, e é para sempre e para sempre. The Soul of a People, p. 163, quando o corpo astral, que é o veículo do pensamento e desejo inferiores, foi gradualmente desgastado e deixado para trás,
o homem se encontra habitando aquele veículo superior de matéria mais fina que chamamos de corpo mental. Neste veículo ele é capaz de responder às vibrações que o alcançam da matéria correspondente no mundo externo à matéria do plano mental. Seu tempo de purgatório acabou, a parte inferior de sua natureza se queimou, e agora restam apenas os pensamentos e aspirações superiores que ele derramou durante a vida terrena. Estes se agrupam ao redor dele e fazem uma espécie de concha sobre ele, através da qual ele é capaz de responder a certos tipos de vibração, nesta matéria refinada. Esses pensamentos que o cercam são os poderes pelos quais ele extrai da riqueza do mundo celestial. Este plano mental é um reflexo da mente divina, um armazém de extensão infinita do qual a pessoa desfrutando do céu é capaz de extrair exatamente de acordo com o poder de seus próprios pensamentos e aspirações gerados durante a vida física e astral. Todas as religiões falaram da bem-aventurança do céu, mas poucas delas colocaram diante de nós com suficiente clareza esta ideia principal que sozinha explica racionalmente como tal bem-aventurança é possível para todos, que é, de fato, a nota-chave da concepção, o fato de que cada homem faz seu próprio céu por seleção dos esplendores inefáveis do pensamento do próprio Deus. Um homem decide para si mesmo tanto a duração quanto o caráter de sua vida celestial pelas causas que ele mesmo gera durante sua vida terrena. Portanto, ele não pode deixar de ter exatamente a quantidade que mereceu e exatamente a qualidade de alegria que é mais adequada às suas idiosincrasias. Este é um mundo no qual todo ser deve, pelo próprio fato de sua consciência ali, estar desfrutando da mais alta bem-aventurança espiritual de que é capaz um mundo cujo poder de resposta às suas aspirações é limitado apenas por sua capacidade de aspirar. Mais detalhes sobre a vida astral serão encontrados em o plano astral. A vida celestial é descrita em o plano devachânico, e informações sobre ambos também são dadas em A Morte e o Depois, e em O Outro Lado da Morte. Capítulo V e o passado é o futuro do homem. Quando tivermos compreendido o fato de que o homem alcançou sua posição atual através de uma longa e variada série de vidas, uma questão surge naturalmente em nossas mentes sobre até que ponto podemos obter qualquer informação sobre esta evolução anterior, que obviamente seria de interesse absorvente para nós. Felizmente tal informação está disponível, não apenas por tradição, mas também de outra maneira muito mais certa. Não tenho espaço aqui para discorrer sobre as maravilhas da psicometria, mas devo simplesmente dizer que há evidências abundantes para mostrar que nada pode acontecer sem se registrar indelevelmente que existe uma espécie de memória da natureza da qual pode ser recuperada com absoluta precisão uma imagem verdadeira, completa e perfeita de qualquer cena ou evento desde que o mundo começou. Aqueles para quem este assunto é inteiramente novo e que consequentemente buscam evidências, devem consultar Psicometria do Dr. Buchanan ou A Alma das Coisas do Professor Denton. Mas todos os estudantes ocultos estão familiarizados com a possibilidade, e a maioria deles com o método, de ler esses registros do passado. Em essência, essa memória da natureza deve ser a memória divina, muito além do alcance humano, mas é certamente refletida em planos inferiores de modo que, no que diz respeito a eventos nesses planos inferiores, é recuperável pela inteligência treinada do homem. Tudo o que passa diante de um espelho, por exemplo, é refletido em sua superfície, e para nossos olhos turvos, parece que as imagens não deixam impressão sobre essa superfície, mas que cada uma passa e não deixa rastro. No entanto, pode não ser assim. Não é difícil imaginar que uma impressão pode ser deixada, um pouco como a impressão de cada som é deixada no cilindro sensível de um fonógrafo. E pode ser possível recuperar a impressão do espelho assim como é recuperável do fonógrafo. A psicometria superior nos mostra que isso não apenas pode ser assim, mas é assim, e que não apenas um espelho, mas qualquer objeto físico, retém a impressão de tudo o que aconteceu dentro de sua vista, por assim dizer. Temos assim à nossa disposição um método impecavelmente preciso de chegar à história anterior do nosso mundo e da humanidade. E desta forma muito do que é do mais fascinante interesse pode ser observado em cada detalhe, como se as cenas estivessem sendo especialmente ensaiadas para nosso benefício. Veja Clarividência, p. 88. Investigações sobre o passado conduzidas por esses métodos mostram um longo processo de evolução gradual, lento, mas incessante. Elas mostram o desenvolvimento dos homens sob a ação de duas grandes leis. Primeiro, a lei da evolução, que o pressiona firmemente para frente e para cima,
e em segundo lugar a lei da justiça divina, ou causa e efeito, que lhe traz inevitavelmente o resultado de cada ação sua, e assim gradualmente o ensina a viver inteligentemente em harmonia com a primeira lei. Este longo processo de evolução foi realizado não apenas nesta Terra, mas em outros globos conectados com ela. Mas o assunto é vasto demais para ser totalmente tratado em um livro elementar como este. Ele forma o tema principal da obra monumental de Madame Blavatsky, A Doutrina Secreta. Mas antes de começar isso, os estudantes são aconselhados a ler os capítulos sobre este assunto em A Sabedoria Antiga da Senhora, Besant e o Crescimento da Alma do Senhor, Sinet. Os livros mencionados fornecerão a informação mais completa disponível não apenas sobre o passado do homem, mas sobre seu futuro. E embora a glória que o aguarda seja tal que nenhuma língua pode contar, algo pelo menos pode ser entendido dos estágios anteriores que levam a ela. Que o homem é divino mesmo agora, e que ele em breve desdobrará dentro de si as potencialidades da divindade. É uma ideia que parece chocar algumas boas pessoas, e ser considerada por elas como sabor de blasfêmia. Porque isso deve ser assim não é fácil de ver, pois o próprio Jesus lembra aos judeus ao seu redor o ditado em suas escrituras: Eu disse, vós sois deuses. E a doutrina da deificação do homem era bastante comumente mantida pelos pais da igreja. Mas nestes dias posteriores muito da doutrina anterior e mais pura foi esquecido e mal compreendido, e a verdade agora parece ser mantida em sua plenitude apenas pelo estudante de ocultismo. Às vezes os homens perguntam por que, se o homem foi a princípio uma centelha do divino, seria necessário para ele passar por todas essas eras de evolução, envolvendo tanta tristeza e sofrimento, apenas para ser ainda divino no final de tudo. Mas aqueles que fazem essa objeção ainda não compreenderam o esquema. O que saiu do divino ainda não era homem, nem mesmo ainda uma centelha, pois não havia individualização desenvolvida nele. Era simplesmente uma grande nuvem de essência divina, embora capaz de condensar eventualmente em muitas centelhas. A diferença entre sua condição ao sair e ao retornar é exatamente como aquela entre uma grande massa de matéria nebulosa brilhante e o sistema solar que é eventualmente formado a partir dela. A nebulosa é bela, sem dúvida, mas vaga e inútil. Os sóis formados a partir dela pela evolução lenta derramam vida, calor e luz sobre muitos mundos e seus habitantes. Ou podemos tomar outra analogia. O corpo humano é composto de incontáveis milhões de minúsculas partículas, e algumas delas estão constantemente sendo expelidas dele. Suponha que fosse possível para cada uma dessas partículas passar por algum tipo de evolução, por meio da qual ela se tornaria com o tempo um ser humano. Não diríamos que, porque tinha sido em certo sentido humana no início dessa evolução ela, portanto, não ganhou nada quando atingiu o fim. A essência sai como um mero derramamento de força, mesmo que seja força divina. Ela retorna na forma de milhares de milhões de poderosos adeptos, cada um capaz de desenvolver-se em um logos. Assim, ver-se aqui estamos abundantemente justificados na afirmação de que o futuro do homem é um futuro cuja glória e esplendor não têm limites. E um ponto muito importante a lembrar é que este futuro magnífico é para todos, sem exceção. Aquele a quem chamamos de homem bom, isto é, o homem cuja vontade se move com a vontade divina, cujas ações são tais que ajudam a marcha da evolução, faz rápido progresso no caminho ascendente. Enquanto o homem que ininteligivelmente se opõe à grande corrente, esforçando-se para perseguir objetivos egoístas em vez de trabalhar para o bem do todo, será capaz de progredir apenas muito lenta e erraticamente. Mas a vontade divina é infinitamente mais forte do que qualquer vontade humana, e o funcionamento do grande esquema é perfeito. O homem que não aprende sua lição na primeira vez tem simplesmente que tentar de novo e de novo até aprendê-la. A paciência divina é infinita, e mais cedo ou mais tarde todo ser humano atinge o objetivo designado para ele. Não há medo e nem certeza, mas apenas paz perfeita, para aqueles que conhecem a lei e a vontade. Capítulo X causa e efeito. Nos capítulos anteriores tivemos constantemente que levar em consideração esta poderosa lei de ação e reação sob a qual todo homem necessariamente recebe seus justos méritos. Pois sem esta lei o resto do esquema divino seria incompreensível para nós. Vale muito a pena tentarmos obter uma verdadeira apreciação desta lei, e o primeiro passo para fazer isso é desabusar nossas mentes inteiramente da ideia eclesiástica de recompensa e punição seguindo a ação humana.
É inevitável que conectemos a essa ideia o pensamento de um juiz administrando tal recompensa ou punição. E então, imediatamente, segue a outra possibilidade de que o juiz possa ser mais leniente em um caso do que em outro, que ele possa ser influenciado pelas circunstâncias, que um apelo possa ser feito a ele, e que dessa maneira a incidência da lei possa ser modificada ou até mesmo evitada completamente. Cada uma dessas sugestões é no mais alto grau enganosa, e todo o corpo de pensamento ao qual elas pertencem deve ser exorcizado e totalmente expulso, antes que possamos chegar a qualquer entendimento real dos fatos. Se um homem colocar a mão sobre uma barra de ferro em brasa, em circunstâncias normais ele se queimaria gravemente. No entanto, não lhe ocorreria dizer que Deus o puniu por colocar a mão na barra. Ele perceberia que o que aconteceu foi precisamente o que se poderia esperar sob a ação das leis da natureza, e que alguém que entendesse o que é o calor e como ele age poderia explicar exatamente a produção da queimadura. Deve-se observar que a intenção do homem de forma alguma afeta o resultado físico. Quer ele tenha agarrado aquela barra para fazer algum mal com ela, ou para salvar alguém de ferimentos, ele se queimaria da mesma maneira. Claro, em outras e mais elevadas formas os resultados seriam muito diferentes. Em um caso ele teria feito uma ação nobre, e teria a aprovação de sua consciência, enquanto no outro ele poderia sentir apenas remorso. Mas a queimadura física estaria lá em um caso tanto quanto no outro. Para obter uma verdadeira concepção do funcionamento desta lei de causa e efeito, devemos pensar nela agindo automaticamente exatamente da mesma maneira. Se tivermos um peso pesado pendurado no teto por uma corda, e eu exercer uma certa quantidade de força empurrando contra esse peso, sabemos pelas leis da mecânica que esse peso pressionará de volta contra a minha mão com exatamente a mesma quantidade de força. E esta reação operará sem a menor referência à minha razão para perturbar seu equilíbrio. Da mesma forma, o homem que comete uma má ação perturba o equilíbrio da grande corrente da devolução, e essa poderosa corrente invariavelmente ajusta esse equilíbrio às custas dele. Não se deve, portanto, supor por um momento que a intenção da ação não faz diferença. Pelo contrário, é o fator mais importante conectado a ela, mesmo que não afete o resultado no plano físico. Estamos propensos a esquecer que a intenção é em si uma força, e uma força agindo no plano mental, onde a matéria é tão mais fina e vibra tão mais rapidamente do que em nosso nível inferior, que a mesma quantidade de energia produzirá um efeito enormemente maior. A ação física produzirá seu resultado no plano físico, mas a energia mental da intenção produzirá seu próprio resultado simultaneamente na matéria do plano mental, totalmente independente do outro. E seu efeito certamente será muito mais importante dos dois. Desta maneira, ver-se aqui um ajuste absolutamente perfeito é sempre alcançado, pois, por mais misturados que sejam os motivos, e por mais que o bem e o mal possam estar misturados nos resultados físicos, o equilíbrio será sempre perfeitamente reajustado e ao longo de cada linha a justiça perfeita deve ser feita. Não devemos esquecer que é o próprio homem e nenhum outro quem constrói seu futuro caráter, bem como produz suas futuras circunstâncias. Falando muito genericamente, pode-se dizer que, enquanto suas ações em uma vida produzem seu ambiente na próxima, seus pensamentos em uma vida são os principais fatores na evolução de seu caráter para a próxima. O método pelo qual tudo isso funciona é um estudo extremamente interessante, mas levaria muito tempo para detalhá-lo aqui. Pode ser encontrado muito detalhadamente elaborado no Manual da Senhora Besant sobre Karma, e também no capítulo referente a este assunto em sua sabedoria antiga e em budismo esotérico do Senhor Sinet, aos quais o leitor pode ser encaminhado. É óbvio que todos esses fatos nos fornecem uma razão extremamente boa para muitos de nossos preceitos éticos. Se o pensamento é um poder poderoso capaz de produzir em seu próprio plano resultados muito mais importantes do que qualquer um que possa ser alcançado na vida física, então a necessidade de que o homem controle essa força torna-se imediatamente aparente. Não apenas o homem está construindo seu próprio caráter futuro por meio de seu pensamento, mas ele também está constante e inevitavelmente afetando aqueles ao seu redor por meio dele. Daí recai sobre ele uma responsabilidade muito séria quanto ao uso que ele faz desse poder. Se o sentimento de aborrecimento ou ódio surge no coração do homem comum, seu impulso natural é expressá-lo de alguma forma, seja em palavra ou em ação. As regras ordinárias da sociedade civilizada, no entanto,
proíbem-no de fazer isso e ditam que ele deve, tanto quanto possível, reprimir todo sinal externo de seus sentimentos. Se ele consegue fazer isso, ele tende a parabenizar-se e a considerar que cumpriu todo o seu dever. O estudante de ocultismo, no entanto, sabe que é necessário para ele levar seu autocontrole muito mais longe do que isso, e que ele deve reprimir absolutamente o pensamento de irritação, bem como sua expressão externa, pois ele sabe que seus sentimentos colocam em movimento forças tremendas no plano astral, que estas agirão contra o objeto de sua irritação tão certamente quanto um golpe desferido no plano físico, e que em muitos casos os resultados produzidos serão muito mais sérios e duradouros. É verdade em um sentido muito real que pensamentos são coisas. Para a visão clarividente, os pensamentos tomam forma e cor definidas, dependendo esta última, é claro, da taxa de vibração conectada a eles. O estudo dessas formas e cores é de grande interesse. Uma descrição delas ilustrada com desenhos coloridos será encontrada no livro intitulado Formas de Pensamento. Essas considerações abrem para nós possibilidades em várias direções. Visto que é facilmente possível fazer mal pelo pensamento, também é possível fazer o bem por ele. Correntes podem ser colocadas em movimento que levarão ajuda mental e conforto a muitos amigos sofredores, e desta forma um mundo inteiramente novo de utilidade se abre diante de nós. Muitas almas gratas foram oprimidas por um sentimento de que, por falta de riqueza física, eram incapazes de fazer qualquer coisa em troca da bondade derramada sobre elas por outro. Mas aqui está um método pelo qual elas podem ser do maior serviço a ele em um reino onde a riqueza física ou sua ausência não faz diferença. Todos os que podem pensar podem ajudar os outros, e todos os que podem ajudar os outros devem ajudar. Neste caso, como em qualquer outro, conhecimento é poder, e aqueles que entendem a lei podem usar a lei. Sabendo quais efeitos sobre si mesmos e sobre os outros serão produzidos por certos pensamentos, eles podem deliberadamente arranjar para produzir esses resultados. Desta forma, um homem pode não apenas moldar firmemente seu caráter em sua vida presente, mas pode decidir exatamente o que será na próxima. Pois um pensamento é uma vibração na matéria do corpo mental, e o mesmo pensamento repetido persistentemente evoca vibrações correspondentes, uma oitava acima, por assim dizer, na matéria do corpo causal. Desta forma, as qualidades são gradualmente construídas na própria alma, e certamente reaparecerão como parte do estoque com o qual ele inicia sua próxima encarnação. É desta maneira, trabalhando de baixo para cima, que as faculdades e qualidades da alma são gradualmente evoluídas. E assim o homem toma sua evolução em grande parte em suas próprias mãos e começa a cooperar inteligentemente no grande esquema da deidade. Para mais informações sobre este assunto, o melhor livro para estudar é o da Senhora Besant sobre o poder do pensamento, seu controle e cultura. Capítulo X. O que a teosofia faz por nós já deve ser óbvio para o leitor atento como essas concepções teosóficas mudam completamente a visão inteira da vida do homem quando ele se convence plenamente delas. E a direção de muitas dessas mudanças, e as razões em que se baseiam, terão sido vistas pelo que já foi escrito. Ganhamos com a teosofia uma compreensão racional daquela vida que antes era para tantos de nós um mero problema, não resolvido, um enigma sem resposta. A partir dela sabemos por que estamos aqui, o que se espera que façamos e como devemos trabalhar para fazê-lo. Vemos que, por pouco que a vida pareça valer a pena ser vivida por causa de quaisquer prazeres ou lucros, pertencentes exclusivamente ao plano físico, ela vale muito enfaticamente a pena ser vivida quando considerada meramente como uma escola para nos preparar para as glórias indescritíveis e as infinitas possibilidades dos planos superiores. À luz da informação que adquirimos, vemos não apenas como evoluir a nós mesmos, mas também como ajudar os outros a evoluir, como, por pensamento e ação, tornar-nos mais úteis. Primeiro ao pequeno círculo daqueles mais intimamente associados a nós, ou aqueles a quem especialmente amamos, e, depois gradualmente, à medida que nosso poder aumenta, a toda a raça humana. Por sentimentos e pensamentos como esses, nos encontramos elevados completamente a uma plataforma superior, e vemos quão estreito e desprezível é o pensamento mesquinho e pessoal que tantas vezes nos ocupou no passado. Inevitavelmente começamos a considerar tudo não apenas como afeta nossos eus infinitesimais, mas do ponto de vista mais amplo de sua influência sobre a humanidade como um todo. As várias dificuldades e tristezas que vêm a nós são muitas vezes vistas fora de toda proporção porque estão tão perto de nós.
Elas parecem obscurecer todo o horizonte, como um prato segurado perto dos olhos excluirá o sol, de modo que muitas vezes esquecemos que o coração do ser é repouso celestial. Mas o ensinamento teosófico traz todas essas coisas para a devida perspectiva e nos permite elevar-nos acima dessas nuvens, olhar para baixo e ver as coisas como elas são, e não apenas como parecem quando vistas de baixo por uma visão muito limitada. Aprendemos a afundar completamente a personalidade inferior, com sua massa de ilusões e preconceitos e sua incapacidade de ver qualquer coisa verdadeiramente. Aprendemos a subir a um ponto de vista impessoal e altruísta, onde fazer o certo pelo bem do certo nos parece a única regra de vida, e ajudar nosso semelhante a maior de nossas alegrias, pois é uma vida de alegria que agora se abre diante de nós. À medida que o homem evolui, sua simpatia e compaixão aumentam, de modo que ele se torna cada vez mais sensível ao pecado, à dor e ao sofrimento do mundo. No entanto, ao mesmo tempo, ele vê cada vez mais claramente a causa desse sofrimento e entende cada vez mais plenamente que, apesar de tudo, todas as coisas estão trabalhando juntas para o bem final de todos. E assim vem a ele não apenas o profundo contentamento e segurança absoluta, que nasce da certeza de que tudo está bem, mas também a alegria definida e radiante, derivada da contemplação do plano magnífico do Logos e do sucesso firme e infalível com o qual esse poderoso esquema se move para o seu fim designado. Ele aprende que Deus quer que sejamos felizes e que é definitivamente nosso dever sê-lo, para que possamos espalhar ao nosso redor vibrações de felicidade sobre os outros, visto que esse é um dos métodos pelos quais podemos aliviar a tristeza do mundo. Na vida comum, grande parte do aborrecimento que os homens sentem em conexão com seus vários problemas é frequentemente causada por um sentimento de que eles vêm a eles injustamente. Um homem dirá: por que tudo isso deveria vir a mim? Ali está meu vizinho, que não é de modo algum um homem melhor do que eu, mas ele não sofre de doença, de perda de amigos ou perda de riqueza. Por que então eu deveria sofrer? A teosofia salva seus estudantes desse erro, visto que deixa absolutamente claro para eles que nenhum sofrimento imerecido pode vir a qualquer homem. Qualquer problema que possamos encontrar é simplesmente da natureza de uma dívida que incorremos, visto que tem que ser paga. Quanto mais cedo for quitada, melhor. Nem é só isso, pois cada problema desses é uma oportunidade para desenvolvimento, se o suportarmos pacientemente e corajosamente, não permitindo que nos esmague, mas enfrentando-o e tirando o melhor proveito dele. Evoluímos assim dentro de nós mesmos as qualidades valiosas de coragem, perseverança, determinação, e assim, do resultado de nossos pecados de muito tempo atrás, trazemos o bem em vez do mal. Como foi dito antes, todo o medo da morte é inteiramente removido para o estudante teosófico, porque ele entende completamente o que é a morte. Ele não mais lamenta por aqueles que partiram antes, porque eles ainda estão presentes com ele, e ele sabe que ceder à dor egoísta seria causar tristeza e depressão a eles, visto que eles estão muito perto dele, e visto que a simpatia entre eles e ele mesmo é mais próxima do que nunca. Ele está bem ciente de que a dor descontrolada nele certamente se refletirá neles. Não que a teosofia o aconselhe a esquecer os mortos, pelo contrário, encoraja-o a lembrar-se deles o mais frequentemente possível, mas nunca com tristeza egoísta, nunca com o desejo de trazê-los de volta à terra, nunca com o pensamento de sua aparente perda, mas apenas de seu grande ganho. Ela assegura-lhe que um forte pensamento amoroso será um fator potente na evolução deles, e que se ele apenas pensar correta e razoavelmente sobre eles, poderá prestar-lhes a maior assistência em seu progresso ascendente. Um estudo cuidadoso da vida do homem no período entre suas encarnações mostra quão pequena proporção esta vida física tem em relação ao todo. No caso do homem médio educado e culto de qualquer uma das raças superiores, o período de uma vida, isto é, de um dia na vida real, seria em média cerca de 1500 anos. Deste período, talvez 70 ou 80 anos seriam passados na vida física, uns 15 ou 20 no plano astral, e todo o resto no mundo celestial, que é, portanto, de longe a parte mais importante da existência do homem. Naturalmente, essas proporções variam consideravelmente para diferentes tipos de homens. E quando chegamos a considerar as almas mais jovens, nascidas em raças inferiores ou nas classes mais baixas da nossa, descobrimos que essas proporções são inteiramente alteradas, pois a vida astral provavelmente será muito mais longa
e a vida celestial muito mais curta. No caso do selvagem absoluto, há quase nenhuma vida celestial, porque ele ainda não desenvolveu dentro de si as qualidades que sozinhas capacitam o homem a atingir essa vida. O conhecimento de todos esses fatos dá uma clareza e certeza às nossas antecipações do futuro, que é um alívio bem-vindo da imprecisão e indecisão do pensamento comum sobre esses assuntos. Seria impossível para um teosofista ter quaisquer medos sobre sua salvação, pois ele sabe que não há nada do que o homem deva ser salvo, exceto sua própria ignorância. Ele consideraria a mais grosseira blasfêmia duvidar de que a vontade do Logos certamente será cumprida no caso de cada um de seus filhos. Nenhuma vaga esperança eterna é a dele, mas a certeza absoluta, nascida de seu conhecimento da lei eterna. Ele não pode temer o futuro, porque conhece o futuro. Então sua única ansiedade é tornar-se digno de desempenhar sua parte na poderosa obra da evolução. Pode muito bem ser que haja muito pouco que ele possa fazer ainda. Contudo, não há ninguém que não possa fazer algo, exatamente onde está, no círculo ao seu redor, por mais humilde que seja. Todo homem tem suas oportunidades, pois toda conexão é uma oportunidade. Todos com quem somos colocados em contato são uma alma que pode ser ajudada, seja uma criança nascida na família, um amigo que entra em nosso círculo, um servo que se junta à nossa casa. Todos dão de alguma forma ou outra uma oportunidade. Não se sugere por um momento que devamos nos tornar incômodos impondo nossas opiniões e ideias a todos com quem entramos em contato, como às vezes fazem os mais ignorantes e sem tato de nossas épocas religiosas. Mas devemos estar em uma atitude de prontidão contínua para ajudar. De fato, devemos estar sempre vigiando avidamente por uma oportunidade para ajudar, seja com auxílio material, na medida em que isso esteja ao nosso alcance, ou com benefício de nosso conselho ou nosso conhecimento, sempre que estes possam ser solicitados. Frequentemente surgem casos em que a ajuda por palavra ou ação é impossível para nós, mas nunca pode haver um caso em que o pensamento amigável e prestativo não possa ser derramado. E ninguém que compreenda o poder do pensamento duvidará de seu resultado, mesmo que não seja imediatamente visível no plano físico. O estudante de teosofia deve ser distinguível do resto do mundo por sua alegria perene, sua coragem destemida sob dificuldades e sua pronta simpatia e prestatividade. Certamente, apesar de sua alegria, ele será alguém que leva a vida a sério, alguém que percebe que há muito para cada um fazer no mundo, e não há tempo a perder. Ele verá a necessidade de obter perfeito controle de si mesmo e de seus vários veículos, porque somente dessa maneira ele pode estar completamente apto a ajudar os outros quando a oportunidade lhe aparecer. Ele se alinhará sempre do lado do pensamento superior em vez do inferior, do mais nobre em vez do mais vil. Sua tolerância será perfeita, porque ele vê o bem em tudo. Ele tomará deliberadamente a visão otimista em vez da pessimista de tudo, a esperançosa em vez da cínica, porque ele sabe que essa é sempre fundamentalmente a visão verdadeira, sendo o mal em tudo necessariamente a parte impermanente, visto que no apenas o bem pode perdurar. Assim ele procurará sempre o bem em tudo, para que possa esforçar-se para fortalecê-lo. Ele vigiará o funcionamento da grande lei da evolução, a fim de que possa alinhar-se ao lado dela e contribuir para sua energia com sua pequena corrente de força. Desta maneira, esforçando-se sempre para ajudar e nunca para impedir, ele se tornará, em sua pequena esfera de influência, um dos poderes beneficentes da natureza, de maneira, por mais humilde que seja, a uma distância, por mais impensável que seja, ele é ainda assim um companheiro de trabalho juntamente com Deus, e essa é a maior honra e o maior privilégio que pode caber ao destino do homem.